Eu sou a professora Jenny, nesse vídeo a gente vai conversar sobre os numerais, a relação deles com outras classes gramaticais, com a variedade linguística e com a licença poética. E aí, pessoal, nosso último vídeo sobre numerais, finalmente, a gente já falou tanto disso, né? Vocês já estão cansados? Claro que não, vocês estão aí muito mais desenvolvidos, muito mais autônomos na língua, principalmente esses dois aqui, esses dois que estão sempre prestando atenção na aula. Os dois são 10. Então, quando eu vejo esses dois, eu digo, os dois são 10. Jenny, os dois são 10? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho dois alunos muito aplicados, muito estudiosos, muito atenciosos, toda quarta-feira estão aqui religiosamente esperando a postagem do vídeo no canal, estão aí curtindo, comentando, compartilhando. Agradeço muito a você que também não foi citado nesse exemplo, mas a você que também está fazendo isso. E aí que eu percebo, quando eu digo os dois são 10, que os dois poderiam ser substituídos por alunos. Os alunos são muito atenciosos, como eu acabei de falar. Então, esse 2, que é um numeral, na verdade está aqui na função de substantivo. E esse 10, que também é um numeral, está aqui na função de adjetivo. A gente já viu um pouquinho isso ao longo dos outros vídeos, né? E eu posso dizer que já nesse caso aqui, essas pessoas não são tão 10. Por quê? Porque estão mexendo no celular. Em vez de assistir o vídeo, em vez de prestar atenção, aí eu digo assim, primeiro vê o vídeo, depois mexe no celular. Quando eu digo primeiro vê o vídeo, ou vê o vídeo primeiro, depois mexe no celular, depois faz outra coisa, o que eu estou fazendo? De novo, eu estou usando um numeral. Primeiro, esse numeral está ali, indicando ordem, o numeral ordinal. A gente também já viu sobre isso. Mas aqui ele está ordenando que as ações, ver o vídeo, mexer no celular, se ele se refere a ações, se ele se refere a verbo, ele é, na verdade, um advérbio. Inclusive, eu poderia substituir, né, pelo modo mais formal, mas o modo mais normativo, que seria primeiramente. Então, primeiramente, você vê o vídeo, depois você vai assistir aí, vai mexer no celular, assistir alguma outra coisa que você quiser. E daí, Jane, e daí que esse vídeo é para falar sobre a relação entre os numerais e outras classes gramaticais. Por que eu queria falar sobre isso, apesar de já ter mencionado brevemente nos outros vídeos? Porque a gente fica aqui falando assim, então ele é um numeral, né? Esses termos 2, 10 primeiros são numerais, mas aqui funciona como substantivo, mas aqui funciona como adjetivo, mas aqui funciona como advérbio. E isso não é uma simples apropriação daquela pessoa, naquele contexto, claro que é também, mas se você for, por exemplo, no dicionário, o dicionário mostra que as palavras já consolidadas na língua, aquele uso que já há anos é estável, já é usado por muitas pessoas, já é reconhecido, inclusive, pela norma, e ali a gente tem o número 10, por exemplo, se você for procurar, aliás, o número 2, você tem ali que o número 2, ele tem a função de substantivo, então ele é no dicionário definido como substantivo. Tem a definição como substantivo, alguns exemplos, tem a definição como numeral, alguns exemplos. Esse dicionário que eu estou citando é o Aulete, você pode digitar aí online e também consultar, tá bom? Eu não trouxe a imagem para vocês, mas você pode fazer essa consulta. Tem também o primeiro, se você coloca primeiro lá, de novo, você tem ali o numeral, ele como numeral e alguns exemplos, e você tem ali como advérbio. Então veja que essa classificação como advérbio já é uma classificação reconhecida. Primeiro é também um advérbio, não é que ele funciona nessa frase como advérbio, mas é que ele é também advérbio. Então esse caso do numeral é um caso um pouco diferente de quando a gente estudou, por exemplo, ali substantivo e adjetivo. A gente falou até do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, defunto autor, autor defunto. O que a gente viu? Que a palavra ora é substantivo, ora é adjetivo. Então, quando ela é substantiva, ela deixa de ser adjetiva. Ali a gente tem, de fato, uma mudança de classe gramatical devido à apropriação do contexto. Agora, em relação aos números, não, os números, assim, vamos dizer, não que quase sempre, mas em muitos casos, eles vão funcionar em outras classes. E nesse momento que ele está funcionando em outra classe, ele não deixa de ser numeral. Então, não é, por exemplo, o adjetivo que quando funciona como substantivo não vai ser exatamente um adjetivo. Às vezes vai, às vezes não. O numeral não. Inclusive, se a gente olhar o numeral coletivo, ele quase sempre vai ser um substantivo. A bienal, a quarentena, a década. Então, quer dizer, ele é um substantivo. Mas ele é um substantivo que indica número. Então, a gente classifica como substantivo ou a gente classifica como número? Porque, principalmente os numerais coletivos, como eu disse, eles quase sempre, para não dizer sempre, porque deve ter algum momento que isso não acontece, né, já que a língua é muito, muito rica, mas na maioria dos casos, 99% dos casos, eles são substantivos. Aí você vai dizer que, não, mas não é substantivo porque é numeral?
Não, mas é numeral e substantivo? Entende que foi confuso? Então eu queria trazer para vocês isso, né, pra gente ter a malícia, ter a noção de que a língua realmente é muito rica e que não é simples assim. As classes gramaticais, elas são fluídas, cada vez mais os linguistas têm estudado sobre isso e têm falado isso. As classes gramaticais são fluídas, não faz sentido a gente estudar essa limitação excessiva de querer ficar aqui, problematizando no sentido de criar problemas, né, não no sentido de discutir, no sentido de refletir, no sentido de realmente criar um problema, de ficar nervoso, porque, poxa, mas será que então esse numeral coletivo é um numeral, é um substantivo, mas se ele é um, ele não pode ser outro, você fica meio louco? Então eu trouxe para vocês hoje duas gramáticas de pessoas diferentes, com propostas um pouco diferentes. O Bechara, ele faz uma gramática mais normativa, então realmente as prescrições ali como elas são, né, então como elas devem ser, então essa língua que a gente estuda na escola. E o que ele vai dizer sobre os numerais? Ele está falando sobre um tipo de numeral e ele vai dizer, esse tipo de numeral aí, ele tem emprego como substantivo. E entre estes, guardam analogia, ou seja, nesse momento em que ele tem esses numerais que têm função de substantivo, que têm emprego como substantivo, eles podem ser comparados com os coletivos. Então, o que ele diz aqui implicitamente, quase diretamente? Que os numerais coletivos têm emprego de substantivo. Então, quer dizer, na própria gramática normativa, ele assume isso. Ele não vai falar numeral coletivo é numeral coletivo pronto. Ele vai falar numeral coletivo é empregado como substantivo. E essa gramática aqui, que é uma gramática, na minha opinião, muito mais interessante, da Maria Helena Neves, da editora Unesp, ela é muito boa. Por quê? Porque é a gramática dos usos. Então, é uma gramática que não vai considerar só a prescrição, aquilo que, como você deve falar corretamente. Ela vai considerar como as pessoas de fato falam e ela vai analisar. Então, assim, as pessoas falam assim, porque elas falam assim, o que isso implica, o que isso quer dizer. E o que ela vai dizer aqui sobre isso? Ela vai dizer, há verdadeiros substantivos coletivos. Veja, ela nem vai falar que chamam numerais coletivos, ela diz, há substantivos coletivos com indicação numérica cardinal. Então é assim que ela vai, vamos dizer, classificar, assim que ela vai nomear, assim que ela vai entender e explicar. Isso que a gente chama na escola de numeral coletivo. Ela não vai dizer que chama numeral coletivo, ela vai dizer que chama substantivo coletivo com indicação numérica cardinal. Por quê? Porque de fato, lembra que é cardinal? Que é o que indica a quantidade, sem ser fração, sem ser multiplicação. E é isso que acontece. Quando eu digo década, eu tenho um conjunto de 10 anos. 10 anos é uma quantidade cardinal. Não é uma fração, não é uma multiplicação, não é uma ordem, não é uma hierarquia. Então eu tenho um numeral cardinal. Uma quantidade cardinal, mas que eu vou falar usando uma palavra que indica um grupo. Um grupo de 10 anos é uma década, e é um substantivo, a década é um substantivo, e ela vai dizer isso, então são substantivos coletivos que indicam número, que indicam esses números cardinais, ou seja, que indicam quantidade. Então isso é para vocês verem que não é um problema, você não precisa ficar aí desesperado, ai meu Deus, eu não consigo classificar. Você precisa saber que isso de fato nem sempre é consenso, inclusive entre os estudiosos da língua, inclusive entre os cientistas da língua, entre os gramáticos, entre os linguistas, entre eles às vezes não há consenso, porque pode ter aquele gramático bem tradicional que vai dizer é numeral coletivo e pronto. Já esses vão falar, olha, complicado dizer que é numeral e pronto, porque eles são substantivos também. Então tá lá no dicionário, se você for consultar década no dicionário, vai estar que é um substantivo. Por quê? Porque de fato é, mas indica número, então por isso é também numeral. Então não tem problema, tá bom? A palavra ela pode estar ali passeando em mais de uma classe gramatical ao mesmo tempo, sem que isso seja um problema, um motivo de você se descabelar e ficar nervoso. Tá bom, pessoal? E aí a gente já falou então da relação do numeral com outras classes gramaticais, a gente vai falar agora sobre variedade linguística, sobre a apropriação, sobre a internet. Eu não sei se eu pareço jovem, talvez não pareça mais tanto, só um pouco, depende do seu ponto de vista, mas o que acontece aqui na minha infância mesmo não existia rede social ainda, tá, pessoal? A rede social surgiu ali, vamos dizer, acho que talvez no final da minha infância, não sei exatamente que ano, né, porque vai que já existia, eu não tinha percebido, mas acredito que não. Então surgiu ali no final da minha infância a rede social, então começou com o ICQ, depois MSN, não sei se vocês conhecem isso, depois que veio Orkut, depois que veio Facebook, depois que veio todo o resto. E daí que nessas redes sociais a gente abreviava a linguagem. Então, por exemplo, em vez de dizer, e aí, a gente sempre falava, oi, tudo bem, e aí, novidades? Não sei se ainda se faz isso, eu não faço mais, mas naquela época a gente fazia, oi, e aí, novidades? Esse novidades, a gente não escrevia novidade, a gente punha o número 9, dade. Então, quer dizer, a gente pegava um número e substituía uma parte da palavra pelo número, para ditamentos que a gente era preguiçoso. Vocês estão bem? Quando tinha um grupo, a gente falava vocês estão bem. Esses vocês estão bem, em vez de digitar vocês, a gente nem abreviava VCS, não, a gente colocava o número, eu, sinceramente, isso eu nunca fiz. Mas é comum, colocar o número 6. Vocês estão bem? Então, o que acontece? São apropriações da língua, apropriações baseadas no quê? Na homofonia. Homofonia,
Homo de igual, fonia de som. O som é igual. Eu tenho palavras na língua que tem o som igual, mas a grafia é diferente, principalmente o sentido diferente. Então, o som é igual, mas o sentido é diferente. E as pessoas utilizam isso para fazer pequenos jogos de linguagem ou até para fazer nada, porque nesse caso, né, e aí novidade acabava que não tinha um duplo sentido, não tinha um segundo significado, era uma mera abreviação, vamos dizer assim. Isso ainda acontece, eu peguei para vocês, trouxe para vocês aí exemplos da internet, aqui, não sei exatamente onde vai ficar, mas eu trouxe exemplos da internet. Nesse uso aí de novidade, nesse uso vocês estão bom. Então a gente vê que os memes ainda são feitos, meme que é uma coisa que não tinha naquela época, os memes são feitos, eles ainda utilizam essa linguagem. E para ir um pouco além disso, eu trouxe para vocês exemplos de empresas, gente, empresas que também utilizam esse recurso. Então o supermercado 20V, tem vários barzinhos, aqui na minha cidade tem barzinhos também 20V, que você usa o número 20, de novo, não tem ali um outro sentido atribuído, é mais esse sentido da homofonia mesmo, para ficar, não sei se é engraçadinho, se é para atrair, chamar atenção. E uma empresa, né, uma agência de publicidade e marketing que chama Novidade. Eu confesso que eu achei, enfim, uma crítica pessoal, eu achei um pouco estranho, né, porque é algo, a gente já viu que é bastante batido, esse Novidade não tem nada de novo. E, enfim, se é uma agência de publicidade e marketing, eu esperaria um pouco mais, esperaria que, né, a empresa realmente tivesse um nome, talvez, mais atrativo e menos batido, porque é algo que não é novo, é algo que eu tô falando pra vocês que desde o final da minha infância, que já faz algum tempo, já existia. Então, se tem uma coisa que não é novo, então fica até contraditório, né? Novidade, mas que não é nova numa agência de publicidade que não sei, mas na minha cabeça ela deveria fazer algo realmente novo, algo para chamar atenção, algo inovador, né? Vou não contratar uma empresa para fazer uma ideia batida que todo mundo tem, eu vou querer uma ideia diferente. Então, isso aí, como eu disse, uma crítica pessoal, vocês podem ter opiniões diferentes, né? Claro, tem esse funcionamento, mas para vocês verem como a gente se apropria da língua, a gente usa ela do modo como interessa pra gente. E para finalizar, eu trouxe literatura para vocês, não vou falar de quem é o livro, não vou falar qual é o livro, o que eu vou fazer é ler um trecho. Deixa eu ver se dá para eu ler sem vocês estarem vendo aqui. Vou ler baixinho para vocês, baixinho que eu diga com o livro baixo, para vocês não verem. E esse trecho diz assim: digo, outro mês, outro longe, na Aroeirinha fizemos paragem. Ao que, num portal, vi uma mulher moça, vestida de vermelho, se ria. Ô moça de barba feita, ela falou. Na frente da boca, ela quando ria tinha todos os dentes. Mostrava em fio, tão bonita só. Eu apeei e amarrei o animal no pau de cerca. Pelo dentro, minhas pernas doíam, por tanto que desses 3 dias a gente se assustava de custoso varar, circunstância de 30 léguas. Diadorim não estava perto para me reprovar. De repente, passaram aos galopes e gritos uns companheiros que tocavam boi preto que iam sangrar e carnear em beira d'água. Eu nem tinha começado a conversar com aquela moça e a poeira forte que deu no ar ajuntou nós dois, num grosso rojo avermelhado. Então eu entrei, tomei um café coado por mão de mulher, tomei refresco e limonada de pera do campo. Se chamava Nhorinhá. Recebeu meu carinho no cetim do pelo, alegria que foi feito casamento esponsal. Ah, mangaba boa só se colhe já caída no chão, de baixo, Nhorinhá. Depois ela me deu um presente, uma presa de jacaré, para traspassar no chapéu com talento contra a mordida de cobra. E aqui a parte mais interessante do texto para nós. E mostrou para beijar uma estampa de santa, dita meia milagrosa. Muito foi. Então, o que essa mocinha fez? A gente viu um moço aí, um vaqueiro, que estava caminhando com seus amigos, aí viu uma mocinha interessante, parou, papo vai, papo vem, entra aqui, toma um café, ele ficou feliz, foi tomar um cafezinho, animado, ela sabia que ele estava ali correndo perigo, né, porque tá aí andando muito, sempre tem umas brigas. E o que ela disse? Beija aqui essa estampa de santa. Mostrou uma estampa mostrou uma estampa de santa para ele beijar e disse o quê? Por quê? Qual que é a justificativa? Por que ele tinha que beijar aquela estampa de santa? Ah, porque ela é meia milagrosa. Então beija aí, vai te proteger. Então aquela coisa de superstição, né? Se você carregar esse pingentinho, você vai ficar protegida. Se você beijar essa imagem, né? 3 pulinhos, enfim, uma superstição. Mas aqui, o que nos interessa, né? Dita meia milagrosa. Essa foi a justificativa dela. Então você deve beijar isso porque é meia milagrosa. O que ela quer dizer com isso? É um pouco milagrosa, é algo que faz milagres, é algo que vai te proteger. Mas, Giane, se esse meia está no sentido de um pouco, então ele é um advérbio, até porque milagrosa é um adjetivo. Então, meia, se está caracterizando um adjetivo, tem que ser um advérbio. A classificação oficial é um advérbio. E advérbio, a gente já sabe, apesar de ainda não ter tido um vídeo específico para isso, mas você já comentou, que advérbio não flexiona. Advérbio não pode ser flexionado. A ideia de meio não é a ideia de metade, não é metade milagrosa, só uma parte faz milagre. É a ideia de um pouco. E essa ideia de advérbio não pode ser flexionada, então aqui está errado. O correto seria meio milagrosa. Certo? Certo, é um texto que está normativamente errado. E aí você pode se questionar por quê. Será que o autor não conhecia as normas gramaticais? É possível.
Um pouco provável, né? Ah, então ele não teve atenção, né? Porque esse é um erro comum que as pessoas cometem, então ele não teve atenção, acabou passando. Pode ser também. Mas os editores, os revisores, um livro para ser publicado, ele não passa só pelo autor, não escreve e publica, igual nas redes sociais hoje em dia que eu escrevo e põe na minha página sem ninguém ler. Não, ele passa por vários revisores, vários, não só, vários revisores, editores, é todo um processo, várias pessoas leem esse livro. Ninguém percebeu que estava escrito errado? E é que se você for ver o autor, você vai ver se ele deve ter percebido, porque eu citei de Adorinha, um personagem muito famoso desse livro, mas se trata de Grande Sertão Veredas, um livro realmente grande em todos os sentidos, grande de maravilhoso, grande de comprido, de Guimarães Rosa, um dos maiores autores da literatura brasileira. E daí você fica assim, nossa, então ficou fácil, licença poética, o cara é famoso, ele faz o que ele quiser. De fato, se trata de licença poética, mas o que é licença poética? É falar o que quiser porque é famoso? Não, não é isso. A licença poética significa que a pessoa, quando ela escolhe, veja, as opções, as colocações linguísticas são opções, são escolhas feitas pelo autor e se deve não à arbitrariedade, ao acaso, né? Vou colocar aqui de qualquer jeito. Se deve a um projeto estético. O que isso significa? Que a pessoa, quando escreve um livro, ela tem projeto estético, ela tem um estilo. E ela tem propósito, ela tem objetivo, ela tem finalidade. E ela vai escolher ali as palavras que ela vai utilizar e a forma como ela vai utilizar essas palavras de acordo com esse projeto estético, de acordo com aquilo que ela pretende fazer, com a ideia que ela pretende passar, com o sentido que ela quer construir. E é isso que a gente precisa observar, que Guimarães Rosa, como vocês devem saber, se não sabem, vão saber agora, uma das grandes questões linguísticas dele, né, ele vai contar a história do sertão, mas não o sertão nordestino, do sertão mineiro. Então ali os vaqueiros que andavam pelos campos. E o que vai acontecer é que nesse sertão mineiro, eles têm uma linguagem, vamos dizer assim, uma oralidade muito forte. Então são pessoas que não estão tão habituadas a ler e a escrever, elas estão muito habituadas a falar. As histórias são muito mais contadas do que lidas. Então a gente tem a oralidade muito forte, o falar é muito forte. E é isso que ele traz para o livro, muito do falar. Ele imita ali com o modo como as pessoas falam, ele tem esse ritmo de falação, esse ritmo de contar a história. O livro dele não é dividido por capítulo desse tamanho, você não tem nenhuma divisão. Então quando você lê, você até fica difícil você parar de ler, porque você não consegue achar um momento em que a linguagem realmente tem uma paragem. Por quê? Porque ele consegue fazer isso estilisticamente, ele consegue dar um ritmo e uma sequência que a história vai, e você não tem um momento de interrupção. E aqui ele utiliza esses recursos, por exemplo, meia milagrosa, é o jeito que ela fala, dita meia milagrosa, é o que as pessoas falam, é um pouco milagrosa, não ficaria verossímil, não ficaria passível de realidade ele fazer uma correção gramatical aqui. Então caberia uma correção normativa, não sei se o editor chegou a propor no início da carreira dele, talvez sim, talvez não, mas o fato é que ficaria completamente sem sentido, atrapalharia o projeto estético dele. Ele tem essa opção estética, ele quis fazer assim porque ele quis mostrar essa oralidade. A gente sabe que no livro dele tem neologismos, palavras que ele inventa quando ele não acha nenhuma que diga aquilo que ele quer dizer, tem palavras de outra língua, porque ele era poliglota, ele era médico, não sei se vocês sabem, Guimarães Rosa era médico, ele tinha um conhecimento de outras línguas, não por ser médico, mas porque ele tinha um estudo muito avançado. Então ele mistura as línguas que ele conhece, ele mistura com palavras novas, ele mistura com esse interior, com essa fala oral de um povo muito localizado, muito específico, muito particular, muito interiorano, e isso faz completamente parte do seu projeto. Então não tem nenhum sentido a gente vir aqui querer normativizar, querer falar, mas tá passando uma ideia errada. Imagina um leitor de ensino médio está aprendendo a gramática normativa, ele lê o livro e vai falar assim, então tá certo, eu posso falar assim também? Pode, primeiro que você pode falar assim. O que você precisa ter noção é como Guimarães, é você conhecer a norma e saber que tudo tem que ter o seu propósito. Então, por que você vai querer falar assim na sua vida, né? Que você tá meio cansado. Se você quiser falar, você pode, mas tem um propósito, vai passar uma ideia, né? As pessoas vão entender o que você tá querendo dizer, tá bom? Então é isso, pessoal. Então deixa claro pra vocês que existe o preconceito linguístico, né? Que é essas pessoas que ficam olhando feio, olha o jeito que ela fala. E não é legal isso, porque como eu disse, se comunica uma ideia, se você consegue se fazer entender e sobretudo se você tem um propósito, não cabe a gente ficar olhando feio pra pessoa, né? Porque ela fala assim ou daquele jeito. Cabe a gente entender porque ela tá falando assim ou daquele jeito. Então entender se ela tá falando assim porque é um projeto estético com uma finalidade, se ela tá falando assim porque ela não teve acesso à norma, ela não sabe que não é assim que deveria ser falado, com muitas aspas, ou simplesmente porque ela sabe que é assim que não deveria se falar, mas que ela quer falar, porque ela acha que ela se faz entender e a língua é dela, a opção é dela, tá bom? Então até o próximo vídeo com outro assunto finalmente.